Como conhecer a si mesmo? Muitos de nós estão vagueando na Terra, dispersos, portando conhecimentos variados, sendo capazes de obter êxito em diversos segmentos, mas ainda assim temos um vazio interno que nos impede de nos tornarmos quem realmente somos. O que acontece é que algumas vezes nós não sabemos muito bem quem realmente somos. Isso não significa, obviamente, que nós não consigamos lembrar da nossa história ou de nossa própria biografia de vida. O que acontece é que nós apenas nos sentimos inseguros sobre duas coisas em particular. Uma, nós não temos um senso concreto do nosso real valor, e duas, nós não temos uma percepção sólida sobre nossas próprias capacidades e limitações. Sem saber quem somos, nós tendemos a ter problemas em lidar tanto com a difamação quanto com a adulação proferidas por outras pessoas em relação a nós. Se os outros decidem e julgam que nós não valemos nada, ou que somos maus, não haverá nada dentro de nós que nos impeça de engolir tais julgamentos como sendo verdadeiros, por mais errados, extremos, ou desagradáveis que eles sejam. Nós estaremos desamparados diante do julgamento da opinião pública. Dessa forma, nós estaremos sempre perguntando aos outros o que nós merecemos, antes mesmo de procurar a resposta em nosso interior, no nosso íntimo, na nossa verdade. Na falta de um autojulgamento racional e independente, tendemos a manter uma busca incessante e até inconsciente por um elogio externo. Assim sendo, os aplausos de uma audiência, por qualquer que ela seja, irão importar mais para nós do que procurar a resposta em nossa própria sabedoria interna. Seguindo por esse pensamento, nós seremos presas fáceis nas mãos da opinião pública, enquanto nos submetermos a qualquer ideia ou atividade que a multidão julgue adorar. Seguindo por esse caminho, nós vamos rir de piadas que não são engraçadas, aceitaremos julgamentos falsos, que por muitas vezes são motivados pela inveja, ressentimento, ou até mesmo um desejo de vingança de quem o profere, e sem resistência, aceitaremos conceitos indignos que estão em voga, enquanto negligenciamos nossos verdadeiros talentos, tudo em nome da aceitação popular que no fundo não passa de uma amarga ilusão. Sem conhecer a nós mesmos, vamos trilhar de forma escrava o caminho da opinião pública, constantemente fazendo-se cumprir em nossa vida os caprichos do mundo, ao invés de consultar a pureza do nosso interior, para sabermos o que realmente devemos querer, sentir, valorizar e priorizar. Chega um ponto da vida onde nós precisamos pegar leve com nós mesmos. Ninguém nasce com o conhecimento lapidado de saber quem realmente se é em essência, pois o autoconhecimento é construído gradativamente, partindo do ponto onde você entende que o mundo lá fora já não te preenche mais como preenchia, ou você simplesmente enxerga que, de fato, ele nunca verdadeiramente te preencheu. Nós aprendemos a ter uma identidade desde cedo, porque a sociedade julga necessário que você se identifique, que demonstre a qual padrão e a quais bolhas sociais você pertence. Em nossos primeiros anos de vida, alguém se dá ao trabalho de nos ensinar algumas coisas, sejam os pais, professores ou demais tutores. Baseado nas experiências dessas pessoas, elas nos ensinam uma maneira de viver a vida que elas julgam ter feito sentido para a vida delas, para que então nós, porventura, possamos encontrar uma base ou norte de vida para seguirmos, e a partir daí trilharmos o mesmo caminho ou um caminho semelhante baseado nesses ensinamentos. Essas pessoas nos dão a base inicial de um retrato de nossa identidade, da qual nós assumimos e vamos a enriquecendo, ao longo dos anos, de acordo com nossas experiências. Com o tempo, passamos a usar esse retrato aperfeiçoado por nós mesmos, como defesa contra vereditos distorcidos, provenientes de pessoas mal intencionadas que estão sempre prontas a emitir um parecer ou julgamento sobre todos os contextos que fazem parte de nossa vida. Seguindo por esse raciocínio, podemos cogitar que saber quem uma pessoa realmente é em sua essência, é simplesmente o resultado da soma do legado deixado pelos seus tutores, somado ao acúmulo de suas experiências particulares vivenciadas ao longo de sua jornada de vida. Essa construção de uma identidade precoce, ou legada de terceiros,
tende a ser construída com pequenos passos aparentemente inofensivos que rondam nossas vidas. Isso deve ter doído muito, diz um pai ao filho sobre uma decepção sofrida, por exemplo, validando assim os próprios sentimentos sobre a percepção de uma criança. Ou, está tudo bem em não se sentir feliz no seu aniversário, como o pai pode vir a dizer em outro momento, sucintamente criando sugestões de sentimentos e percepções sobre a vida em que uma criança poderá vir a assimilar e acumular gradativamente enquanto vive essas experiências. Os pais geralmente ficam do lado de seus filhos e estão sempre prontos para dar apoio moral nas situações mais difíceis ou nas falhas que eles venham a cometer, cujo apoio pode vir a formar a base sobre o qual a resiliência e a autoestima podem vir a emergir depois. Mas toda essa interferência externa excessiva durante a vida, ainda que bem intencionada, pode claramente dar errado, e geralmente dá. Um pai pode, por exemplo, vislumbrar um futuro que está fora de sincronia com os desejos de seu filho. Siga por esse caminho e você será feliz, diz o pai ao seu filho, enquanto tenta impor a sua vontade pessoal sobre seu filho, embaralhando as habilidades dele, dificultando para que ele se conecte com suas próprias emoções, podendo gerar frustração no futuro e um senso de vazio identitário ou mesmo de arrependimento. Um sentimento de vazio e de arrependimento é a consequência direta da negligência emocional acumulada ao longo da vida. Levando em conta que a nossa falta de estabilidade identitária para com nós mesmos é um sentimento concreto, nós podemos, com um empurrãozinho, começar a corrigir o problema em qualquer etapa da vida. Nós só precisamos procurar a ajuda de pessoas sábias e sinceras, talvez um bom psicoterapeuta, que poderão nos estudar bem de perto, nos espelhar corretamente e então validar de forma imparcial e sem julgamentos o que eles veem. Através dos olhos deles, nós poderemos aprender a nos conhecermos em essência, e talvez, pela primeira vez, poderemos realmente entender nossos sentimentos e passar a levar a sério o que realmente queremos, e quais são as prioridades que realmente trazem um significado mais profundo em nossa vida. Um significado que está além da opinião pública e que não depende da aceitação de ninguém senão de nós mesmos. Vindo a conhecer a nós mesmos, como dito, nós seremos menos dependentes de elogios, teremos menos receio de sofrer oposição e teremos muito mais originalidade em nosso pensamento. Nós teremos aprendido a arte vital de nos conhecermos e de nos conectarmos com quem realmente somos. E você? Tem algo que gostaria de compartilhar conosco sobre este assunto? Deixe nos comentários abaixo ou comente sobre o que achou do vídeo. Nos diga qual assunto você gostaria de ver aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com as pessoas que você se importa, isso nos ajuda a continuar com este trabalho. Obrigado e até a próxima!